Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Gilmar Porfírio e estou passando aqui neste vídeo exatamente para nós mostrarmos um pouco da diferença da doutrina da Igreja Católica Romana para a doutrina da Igreja de Cristo, a qual é regida, doutrinada pela palavra de Deus fiel e genuína. Nós vamos ver nesses 3 pontos em que a doutrina da Igreja Católica Romana contradiz completamente o que as Sagradas Escrituras nos mostram, tá certo? E desde já eu quero deixar bem claro que este vídeo, essa breve mensagem, não é para servir de insulto aos nossos irmãos, nossos amigos católicos. Sabemos que há pessoas boas, nossos próprios familiares, nós temos muitos católicos em nossa família, amigos, no trabalho, onde quer que nós vamos, tem pessoas boas que faz parte, né, da Igreja Católica Romana. Portanto, nós não falamos da vida desses indivíduos, mas falamos do erro doutrinário a qual eles asseguram que estão certos. Dizem que Deus é um só, né? Dizem que tem fé em Deus, mas, portanto, quando nós olhamos os ensinamentos em que eles creem e procuram botar em prática, é completamente diferente do que a palavra de Deus diz, tá certo? E para isso nós vamos ver o primeiro ponto, é a respeito do purgatório. O purgatório é uma doutrina criada por Gregório I, no ano de 593, ou seja, no século VI. Esse ensinamento, desse surgimento, né, desse lugar intermediário chamado entre o céu e o inferno, chamado purgatório, foi proclamado por Gregório I. Ele diz que quando a pessoa morre, vai para esse lugar intermediário e, dependendo dos pecados vai sendo purgado, a alma voa do purgatório para o céu. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, lá em Hebreus 9:27, na palavra de Deus, diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, tá certo? E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, ou uma vez só, né, dependendo da tradução, né, e daí em diante segue-se o juízo. Então nós vimos que a doutrina do purgatório, proclamada por Gregório I no século VI, ela contradiz o que diz em Hebreus 9:27, na palavra de Deus fiel e verdadeira. Tá certo? Então vamos para outro ponto. O outro ponto é quando nós olhamos no ano de 1090, no século XI, nós vemos que Pedro, o ermitão, ele cria o rosário. O rosário seria uma forma de oração mecânica e de conta repetitiva, tá certo? Mas o que a palavra de Deus diz? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ali está a oração modelo. Né? Nós sabemos que ali está todo ali o Sermão do Monte. Quando chega nessa parte de Jesus ensinar os discípulos a orar, ele diz que quando orardes, não usai, manda que entre no quarto, né? E falar sós, que Deus no céu vai ouvir, e vai dizer que quando orares, não usais de vãs repetições, né? E quando nós olhamos a oração mecânica do rosário criada por Pedro o ermitão no ano de 1090, é completamente repetitiva, porque são 6 Pai Nossos, 6 Glória aos Pais, 4 Mistério e 53 Ave Marias. Né? É uma reza completamente repetitiva e de contas, coisa que Jesus reprovou no Evangelho de Mateus 6, tá certo? E o terceiro ponto é exatamente a Assunção da Virgem Maria, a ascensão corporal, né? que foi criado no ano de 1950 por Pio XII, tá certo? Já no século XX, né? Pio XII, ele proclamou que Maria subiu ao céu, né? Subiu ao céu com o corpo, igualmente a Jesus. Quando nós olhamos, a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João 3,13, que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem, a saber, Jesus Cristo, tá certo? Então, quando nós olhamos, nós não falamos de maneira alguma mal dos nossos irmãos católicos, mas quando nós olhamos para esses ensinamentos, porque se eles dizem que Deus é um só, mas no que eles acreditam, no que eles creem, no que eles procuram edificar a sua crença, são escritos de homens, principalmente de tantos séculos para cá, depois do ensinamento de Cristo e dos apóstolos, então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque até então você está fazendo parte de uma religião
em que diz que quando o homem morre vai para um lugar intermediário, chamado purgatório, purgar os pecados, depois voa para o céu, tá certo? Isso no século VI, né? 600 anos, 593 anos depois do ensinamento de Cristo e dos apóstolos, surgiu o purgatório. E Hebreus diz ao contrário, que o homem vai morrer uma vez só e depois disso segue o juízo, não existe purgatório, tá certo? E nós, amados católicos, estão crendo piamente nisso aí, não é mesmo? Então não é falando mal, é despertando para que os nossos irmãos católicos passem a meditar mais um pouco e saber que contradições são essas, quando foi que surgiu, né? Jesus e os apóstolos ensinaram isso aqui, depois de alguns séculos apareceu esse ensinamento novo, como é isso, né? É bom que venha aí, pelo menos essa curiosidade, né? Em procurar saber mais. Aí também quando nós olhamos, como eu já repeti, estou repetindo a respeito do rosário, né? Tem pessoas que executam esse tipo de oração, esse tipo de reza, muitas vezes assistindo novelas, muitas vezes conversando com outra pessoa, né? E ali na mente vai contando as Ave Maria, os Pai Nosso e passando aquelas bilinhas na mão, né? A bolinha do rosário. Então eu creio que é uma coisa muito mecânica, uma coisa muito artificial, quando na verdade Jesus não ensinou esse tipo de oração. Pelo contrário, ele reprovou no Evangelho de Mateus 6, tá certo? E o terceiro ponto que eu também estou repetindo é a Assunção de Maria, né? Até então os apóstolos, Jesus Cristo, os pais da igreja, ninguém ensinou a respeito, ninguém falou a respeito, nenhum historiador falou a respeito da Assunção de Maria ao céu, porque Pio XII, ele proclamou a Assunção de Maria ao céu, né? Foi a ascensão corporal ao céu pouco depois da sua morte. Então Pio XII proclamou que logo, pouco tempo depois da morte de Maria, ela também subiu ao céu igual a Jesus, com corpo e tudo, né? Mas quando nós olhamos, não. No Evangelho de João 3, vai dizer que ninguém subiu ao céu, senão o mesmo que desceu, que é Jesus. Vocês estão vendo como simplesmente, né, falando aqui de uma forma tão simples, nós vimos 3 pontos, e nesses 3 pontos, todos os 3 contradiz o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus verdadeiramente nos mostra. Então, nossos amados irmãos católicos, está na hora de alguns, não todos, quebrar mais um pouco desse orgulho e ver o que verdadeiramente a palavra de Deus ensinada pelos apóstolos, por Jesus Cristo, pelos pais da igreja dizem. Porque cuidado com ensinamentos novos, de 600 anos, depois de 600 anos, depois de 1000 anos, depois de 1900 anos, surgiu aí algumas coisas em que nossos amados estão crendo. Então tem que ter muito cuidado, tá certo? E quando nós olhamos, para que isso ficasse assegurado como doutrina da Igreja Católica, nós vimos aqui, ó, que no ano de 1870, no século XIX, 1870, né, foi aí proclamado pelo Concílio do Vaticano a infalibilidade do Papa em matéria de fé e moral, tá certo? Então agora, no ano de 1870, o Papa passa a ter o mesmo, os ensinamentos do Papa, ou aquilo que ele vai criando ou inventando, né, de suas invenções, vai tendo a mesma importância ou a mesma significância do que a palavra de Deus diz, tá certo? A infalibilidade do Papa, ele se diz ser a continuação de Pedro, né? Quando o versículo diz que Jesus falando com Pedro, né, pergunta para os discípulos, né, para os futuros apóstolos, quem os homens dizem que ser o filho do homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. E vós o que diz? E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E Jesus vai dizer que quem revelou aquilo a Pedro não foi carne nem foi sangue, mas foi o próprio Deus. Né? E diz que dá a ele, dar-te a chave do céu, né? E o que será ligado na terra será ligado no céu. Pronto. Então, a Igreja Católica entendeu que todos os papas, depois de Pedro, né? Pedro morreu todos os apóstolos. Aí agora, todos os papas que vêm surgindo, vêm com esse poder também de ter a chave do céu. Né? A infalibilidade do Papa. O que ele diz está assegurado como se fosse Deus que tivesse dito. Mas quando nós olhamos a interpretação desse texto,
em que ele diz que dar-te-ei a chave do céu, ali Jesus estava falando do Evangelho, ia dar o Evangelho para o apóstolo Pedro e para os outros apóstolos, né? E todo aquele que fosse ouvindo e crendo no Evangelho teria as portas do céu abertas para entrar, tá certo? E não o surgimento da continuação dos apóstolos, né? Agora transformado em papas, né? Ou papais, né? Que eram os pais, né? Pois então, meus amados irmãos, é isso. Um vídeo bem simples, mas para que nós vejam como apenas em 3 pontos que eu mostrei da doutrina da Igreja Católica Romana, nós vimos que contradiz completamente o que a palavra de Deus diz. Tá certo? Então, um abraço em todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, um abraço aos nossos amados irmãos católicos, mas que eles possam aí, né? Não sei, pelo menos ficar curioso em querer saber mais, porque, né, que os ensinamentos da Bíblia da Igreja Católica contradiz o que a palavra de Deus fiel e verdadeira nos mostra. Amém? Então, um abraço a todos e que vocês possam compartilhar esse vídeo, tá bom? Aquele familiar de vocês, aquele católico, né? Que vocês veem que ele é católico porque nasceu católico e diz que vai morrer católico, quando na verdade, se for um escolhido de Deus desde a fundação do mundo, quando essa simples palavra que chegar aos ouvidos deles, logo eles vão ficar pelo menos curiosos em saber mais como são essas coisas. Bom, um abraço. Tchau, tchau.